Boa noite. Em princípio erat verbum. No princípio era o verbo. Essa é a frase de abertura do enigmático Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E sim, devo anuir com João, porque a palavra tem a força de 1000 canhões. Parafraseando um deputado, um parlamentar inglês, e se referia ao célebre discurso de Winston Churchill. We will never surrender. Pois é, eu não pretendo me render às tradições com tanta facilidade. Não? Bom, mas nesse conjunto de vídeos, né, sobre esse assunto, sobre a mensagem bíblica, eu queria abordar, em especial, duas questões fulcrais e interrelacionadas: o pecado original e o livre-arbítrio. Bom, isso também nos leva a uma terceira questão, que é o ódio, a demonização da mulher, o ódio contra a mulher, a demonização da mulher. Mas a mensagem bíblica é muito clara, no sentido de que eu crio o bem, eu crio o mal, eu sou o Senhor de todas essas coisas em Isaías. O tempo inteiro, nas cartas de Paulo aos Romanos, o tempo inteiro a Bíblia é clara. A todos os cabelos de sua cabeça estão contados. Bom, na minha cabeça tem poucos, é uma contagem rápida, né? Mas essa mensagem é recorrente na Bíblia, é clara. De forma que não encontramos o livre-arbítrio na Bíblia, ao contrário, e muito menos o pecado original. O ódio à mulher, sim, o tempo inteiro. Bom, pense nas implicações. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que espaço de fato existe para o livre-arbítrio? Essa foi a questão que Epicuro de Samos colocou 300 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Se Deus é onipotente e existe o mal, então, ou ele não sabe que existe o mal, por isso, então ele não é onisciente, não é onipresente, ou ele sabe e não pode contê-lo, então ele não é onipotente. Mas se ele sabe e ele pode contê-lo, então ele é malevolente. Se ele tem o poder de conter, ele é consciente, mas não está em toda parte, então ele não é onipresente. Se ele tem o poder, não é consciente, ele não é onisciente. Bom, então Epicuro, a partir desse jogralzinho, ele colocou questões fantásticas, né? Pelo menos uma questão fantástica, né? Ele desnudou, deixou o rei nu. Né? E isso significaria, então, por dedução lógica, se Deus fosse onipotente, ciente, presente, né? Que ele simplesmente sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Assim sendo, ele saberia que Eva, no Éden, escolheria o conhecimento em lugar da submissão. Sim, sim, o conhecimento. Foi essa a escolha de Eva. Consultem as duas versões do Gênesis que existem, né? Existem duas versões de criação na Bíblia, né? Pois bem,
Não existe, pois, qualquer alusão na Bíblia ao termo pecado original. Não existe absolutamente nada que indique ato sexual entre Adão e Eva, nem com a cobra, não, nem mesmo qualquer maçã, nem como simbolismo de um eventual erotismo do Éden. Não, não existe nada disso. O termo, na verdade, foi cunhado no século III por Orígenes de Alexandria, um doutor da igreja. Agostinho de Hipona adorava Orígenes, abraçou os seus dogmas como seus e foi, através da retórica dialética de Agostinho, que essas ideias de Orígenes ganharam enlevo. Em Orígenes, as ideias do pecado original, e não havia claramente o livre-arbítrio, mas a ideia do pecado original em Orígenes é bem menos enfática do que nos faz crer Agostinho. E mais, Agostinho, ele estende o pecado original a toda a humanidade. Isso é fundamental. Por quê? Porque a redenção dos nossos pecados e a própria razão de ser do cristianismo, né, o Cristo Redentor, né, ela desaparece no ar, simplesmente desaparece no ar, não existindo, pois, pecado a ser redimido. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que um filho não carrega a iniquidade do pai, nem o pai é responsável pela iniquidade do filho. Tudo isso, ou seja, toda essa conceituação de livre-arbítrio estendido, livre-arbítrio para pecar, e esse pecado já no Éden, estendido a toda a eternidade, a toda a humanidade, isso atenta contra a Bíblia. Ok? Bom, no século V, Agostinho era o preferido das elites, né? Ele teve embates incríveis com Pelágio e levou a melhor. Além de abraçar os dogmas de Orígenes, Agostinho ele era obcecado pelas ideias do profeta persa Maniqueu. Maniqueu dá corpo à ideia conhecida como maniqueísmo. Né? Maniqueísmo, vem de maniqueísta, né? É aquele que divide o mundo em dois opostos, né? Em polos opostos. Tudo está dividido em polos opostos. Bem, mal, certo, errado, preto, branco, pacífico, violento, vazio, cheio. Não existindo, pois, estados intermediários. Pois Agostinho era acossado por essa bipolaridade teológica e não havia meio termo. Né? Uma hora a amizade entre os homens era doce e suave em suas confissões, outra hora era suja e adúltera. Né? E sua mãe, Santa Mônica, ela tem um papel importantíssimo nessa crise existencial agostiniana, né? Além, é claro, de ter enviado 50% dos genes dele, né?
Mas essa era uma bruaca para ninguém botar defeito, sabe? Uma Carola recalcada e sim, obcecada também com essa ideia psicótica da culpa, do pecado, né? E enquanto o pai de Agostinho era um glutão sem vergonha, tem um episódio em Confissões, né? Que Agostinho descreve no seu livro Confissões, né? Que ele era tão acossado pela culpa que ele está lá em sua obra magna, precisamente se confessando os pecados dele, né? Pecados que não eram pecados, né? Então Agostinho, por exemplo, ele sente tesão, sente desejo e ele acha aquilo pecaminoso, né? O pai está vendo ele tomando banho nu, né? E acha que o filho é bem dotado e tal, que a descendência está garantida, enquanto Santa Mônica vê o contrário, né? A mãe de Agostinho vê o contrário, ela quer colocar Agostinho num mosteiro de qualquer jeito, né? Agostinho dá suas voltinhas por aí, mas termina no caminho traçado por Santa Mônica, convertido a essa psicose da culpa, do pecado e da expiação, né? Agostinho chega até mesmo a ver pecado no puro ato da amamentação, né? E isso nos leva a lamentar que um homem como esse tenha influenciado tanto a cristandade, né? E mais, não é assunto para esse vídeo, mas Freud vai beber dessa fonte, né? E toda essa culpa doentia vai ser ressuscitada na psicanálise, né? Enfim, mas no século V, já após o credo niceno e depois de um período tão conturbado de debates e embates, na verdade, teológicos, né? O pecado, perdão, o livre-arbítrio se encaixou muito bem numa necessidade de estabelecer culpa e punição, e esse ambiente dominou a igreja nessa época. Okay? Bom, a mulher sempre está na alça de mira, né? E desde os tempos da Pandora de Zeus, né? Agora com a Eva de Deus, né? Mas a mulher é sempre a culpada por todos os males, né? Observem que, no caso de Pandora, Zeus assume claramente que está se vingando de Prometeu, que criou os homens, né? E então Zeus, assumidamente, está criando a primeira mulher, né? E coloca nela um ardil, coloca nessa primeira mulher, ele coloca o defeito da curiosidade, né? Então ele dá para ela uma caixinha de maldades, né? Que é a caixa de Pandora, como presente de casamento, ela não sabe. É a primeira mulher criada também, né? E ela, por curiosidade, quer dizer, o mal foi colocado na caixinha por Zeus para amaldiçoar a humanidade, né? Ele estava bravo com um titã, que era Prometeu, aquele pandemônio da mitologia grega. E Eva, ela já é criada
para cometer esse ato. É mais nobre, é mais coerente nesse caso, né? No caso da humanidade, não. A mulher é culpada por ter escolhido comer do fruto da árvore do conhecimento, que nos permite discernir entre o bem e o mal. E Deus havia proibido isso. Havia proibido o discernimento, né? Então, o sincretismo, é claro, né, da obra de Hesíodo, o sincretismo é muito claro com a Bíblia, mas existe mais coerência no Olimpo, apesar da zona da bagunça, né, do pandemônio, né? Bom, mas se Agostinho era complicado, Orígenes estava definitivamente um nível acima. Orígenes, ele promoveu a própria castração aos 18 anos de idade. Vejam bem, se arrependeu, mas era tarde. E o fez motivado por uma palestra ministrada por ninguém menos do que Jesus Cristo, né? Uma palestra sobre eunucos, onde Jesus Cristo diz que existem eunucos que nascem eunucos, existem eunucos que foram castrados pelo homem, e existem eunucos que escolhem esse caminho para chegar ao reino dos céus. E ele termina dizendo: e quem estiver preparado para receber essa mensagem, que receba. Pensem bem no perigo da palavra. Pensem bem no perigo da palavra bíblica. Boa noite.